Estão todos me ouvindo, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou coordenadora do time de serviços da Prova Fácil, e a nossa área, ela engloba os atendimentos aos clientes e aos processos de implantação dos projetos. Hoje, a gente convidou vocês para falar um pouquinho sobre a nossa nova ferramenta de registro de chamados, que é o Movidesk, e tirar também as dúvidas que possam ter surgido nesses 2 dias que a gente já liberou a utilização. Nosso objetivo com a mudança de ferramenta é trazer um atendimento mais ágil e centralizar também a forma que os chamados são registrados na empresa. Quero pedir, por favor, né, que vocês deixem sempre o microfone no mudo e, ao final da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, a gente vai esclarecer dúvidas. Caso surjam alguma dúvida, enquanto eu estiver explicando ou quando eu estiver passando alguma tela, pode enviar a dúvida no chat, que o Nicolas vai acompanhar comigo, ele vai responder essas dúvidas, e se for interessante, a gente fala um pouquinho sobre essas dúvidas no final, tá bom? Recentemente, a gente efetuou uma campanha, né? Foram os últimos 30 dias, a maioria das pessoas deve ter recebido um e-mail falando dessas mudanças, né? Da importância dessa mudança da ferramenta para a gente e as melhorias que essa ferramenta traria. Nesses comunicados, a gente enviou também o usuário e senha, baseado nos cadastros que já existiam no Mantis, e esses acessos foram enviados por e-mail. Se eventualmente algum de vocês não tiver recebido esse e-mail ou tiver com alguma dificuldade de acesso, pode entrar em contato com o nosso suporte, pelo chat da aplicação, pelo telefone, por e-mail, e aí a gente vai providenciar fazer o cadastro adequado e ajudar vocês a fazer esse acesso inicial, tá? Pessoal, primeira tela aqui, o link de acesso também já foi enviado, né? É o atendimento provafácil.movidesk.com.br. Nessa tela inicial, a gente vai efetuar o login e aqui tem uma informação importante que é o esqueci minha senha. Para algumas pessoas que estavam com dificuldade de acesso nessa senha inicial, basta informar ao clicar aqui o e-mail que foi cadastrado. Nós, como eu falei agora, a gente cadastrou todos os usuários que estavam registrados no Mantis com os mesmos acessos do Mantis. Caso você era um usuário que não tinha acesso ao Mantis, tudo bem. Você pode entrar, mandar um e-mail para o suporte e a gente vai fazer o cadastro do seu usuário, ou você pode criar sua própria conta e nos informar que essa conta foi criada para a gente fazer a associação do seu registro com o projeto que você atua dentro da empresa, tá? Vou fazer o login aqui com o meu usuário. Assim que eu acesso a plataforma de registros, é exibido para mim um resumo, né? Aqui tem algumas informações importantes. A ferramenta ela é simples, tem poucos menus. Os menus principais são aqui o de adicionar chamados e os menus aqui ao lado para fazer o acompanhamento dos chamados que foram registrados e alertas que foram enviados. Eu gostaria de pedir a vocês todos o favor de, assim que acessarem a primeira vez, fazerem a edição do perfil e incluírem outras informações de contato, como, por exemplo, um e-mail que vocês tenham que não seja esse e-mail principal, o contato de telefone, para a gente conseguir fazer o contato com vocês não só pela ferramenta. Eventualmente, se tiver alguma dúvida que a gente precisar esclarecer pelo telefone, a gente vai entrar em contato pelo telefone que está cadastrado no contato de vocês, tá? O sistema do Movidesk, ele trabalha em abas. Então, cada vez que você seleciona uma função aqui dentro, ele vai abrir uma nova aba para você. Então, aqui no menuzinho de mais, além de te dar a possibilidade de registrar um novo ticket, ele também vai te dar a possibilidade de fazer a manutenção dessas abas, ou fechar todas as guias, ou fechar todas menos a atual, tá? Vou fechar aqui todas as guias e vamos falar um pouquinho sobre a abertura dos novos tickets. Para fazer a abertura, basta clicar aqui no mais, selecionar a opção de novo ticket e fazer o preenchimento das informações que estão sendo solicitadas para você. Algumas informações, elas vão ser solicitadas de acordo com o pré-cadastro. Então, por exemplo, se você selecionou um serviço, você vai escolher uma rotina
dentro de um dos serviços que você selecionou. A primeira informação que nós vamos selecionar aqui é o solicitante. Alguns de vocês vão se perguntar, o solicitante não aparece para mim. Por quê? O solicitante, ele só aparece em situações que o cliente, né, que vocês têm mais de um projeto com a prova fácil. Por exemplo, o usuário Thaís Webinar, que é o que eu estou utilizando aqui na apresentação para vocês, ele tem acesso ao projeto Cursos Técnicos, ao projeto EAD e ao projeto Simulados. Então, quando eu vou registrar um chamado, eu tenho que identificar a qual desses projetos a gente está fazendo o registro do chamado. Caso a instituição tenha só um projeto com a prova fácil, esse vínculo ele vai ser preenchido automaticamente. É importante, no momento de você registrar o chamado, perceber se o projeto aqui embaixo foi preenchido ou se está preenchido só a sua informação de e-mail. Caso esteja preenchido só a sua informação de e-mail e o seu contato, é muito importante que vocês entrem em contato com a prova fácil para a gente fazer a associação aos projetos que você atua, tá? Uma outra forma de conferir a quais projetos você está associado é no cadastro de pessoas. Quando vocês forem fazer a complementação das informações, aproveita e verifica lá se vocês estão associados a uma organização, e aí você vai poder abrir um ticket ou relatar alguma demanda para aquela organização. A não associação não impede o registro. Então, mesmo que você ainda não esteja associado, caso você tenha um problema, você pode registrar o chamado normalmente. Uma vez que eu selecionei aqui o meu projeto, e eu, como solicitante, eu vou escolher a qual serviço. Dentro da prova fácil, a gente fornece alguns módulos e alguns serviços. Então, a gente tem um módulo de provas, temos um módulo de agendamento, temos o Smart, que é uma ferramenta à parte. Então, nós podemos escolher aqui quais são os módulos ou a ferramenta que foram disponibilizadas para a instituição do contrato. Esses cadastros aqui, eles vão ser pré-preenchidos. Então, um cliente que tem um contrato com a gente para o processo de inscrição, vai aparecer aqui já o módulo do processo de inscrição, tá bom? Eu vou escolher aqui o módulo de provas, que é o SGP, e me abre aqui o campo de rotinas, para eu identificar em qual dos processos do SGP que eu estou tendo um problema, ou que eu tenho uma dúvida, ou uma solicitação, por exemplo. Aqui nesse cadastro, a gente tem as principais rotinas cadastradas. Então, se eu pesquisar, por exemplo, no módulo de provas, modelo de avaliação, ele vai trazer aqui para mim modelo de avaliação, que é um dos módulos que está cadastrado. Mas a gente tem, por exemplo, uma funcionalidade nova, que é a funcionalidade de reagendamento. Essa rotina reagendamento ainda não foi cadastrada. Então, se vocês, ao abrirem o chamado, procurarem por uma rotina que não existe, vocês vão escolher a opção Outros, que está aqui dentro da rotina, e vai abrir um menu para você, um botão para você preencher aqui qual que é o detalhe, que é o reagendamento. A gente tem a previsão de fazer a manutenção semanal de todas as opções e rotinas para garantir que vocês sempre encontrem as rotinas que vocês precisam aqui para preencher o chamado. Esse chamado aqui eu vou abrir relatando algo relacionado a relatórios. Então, vou escolher a minha rotina relatórios do módulo de SGP. Depois que eu escolho a minha rotina e o meu módulo, eu vou descrever a minha categoria, ou seja, o que eu preciso que seja feito dentro da empresa, dentro da prova fácil com aquele ticket. Se aquele chamado, né, é uma customização, se é uma dúvida, ou um problema de infraestrutura, parametrização, um erro ou um bug no sistema, ou uma sugestão de melhoria. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no customização. Eu quero que, sugestão de melhoria. Eu quero que seja criado um relatório novo que não existe para mim, e que esse relatório pode agregar tanto para mim quanto para outras instituições. Então, vamos colocar aqui como categoria sugestão de melhoria. Eu terei uma avaliação na semana que vem. E aí, eu preciso desse relatório para poder fazer o acompanhamento das notas, por exemplo, dessa avaliação.
Para isso, quando a gente faz a solicitação, nós vamos definir aqui a urgência e o impacto. A urgência é para quando eu preciso, e o impacto é qual o impacto do não atendimento daquele ticket para a minha instituição. Por exemplo, uma vez que a minha avaliação na próxima semana, eu vou colocar que a minha urgência é alta, porque eu preciso desse ticket sendo atendido o mais breve possível. Porém, o impacto, para mim, ele é moderado, porque mesmo que eu não tenha um relatório, eu consigo fazer as minhas avaliações e eu posso buscar essas informações em um outro relatório ou na tela. É urgente, tem uma urgência alta, mas o impacto ele é moderado ou baixo, tá? Para os módulos de SGP e módulo de agendamento, uma vez que todas as avaliações, todas as ações dentro desses módulos estão voltados para uma avaliação, a gente vai identificar também o momento para quando esse chamado ocorre. Vamos pensar num problema. Estou com um problema durante a aplicação de provas, então ele vai ser durante a aplicação. Estou com uma situação que eu não consigo fazer o autoagendamento porque eu tenho uma dúvida, então vai ser pré-aplicação. Neste caso, eu quero um relatório que vai ser utilizado pós-aplicação. Vou selecionar essa funcionalidade aqui. Uma vez que nós informamos aqui todos esses campos, nós já temos a base do ticket pronta. Eu já tenho qual o módulo, qual a rotina, a urgência do meu problema e também qual a categoria ele foi classificado. É muito importante agora a gente colocar uma descrição que fique clara para a abertura do chamado. E aqui na minha mensagem, eu vou incluir também o texto com o detalhamento do que eu estou precisando. Nesse caso, por exemplo, eu quero um relatório de notas e eu quero definir quais são as colunas que vão ser exibidas nesse relatório. O Movidesk, diferente do Mantis, ele permite que a gente colhe no comentário imagens e faça a inclusão aqui já direto no corpo do e-mail. O Mantis, como as pessoas que já utilizavam já conhecem, né, sabem que a gente antes tinha que colocar num arquivo de Word para anexar esse arquivo no chamado. No Movidesk, não. A gente já insere todas as imagens aqui direto no corpo do e-mail. A gente consegue incluir também anexos. Eu vou incluir aqui um anexo, que é o exemplo do meu relatório. Conferir tudo que eu preenchi, eu posso fazer o envio do meu ticket. Sempre que você envia um ticket, o Movidesk te pergunta se você quer cadastrar um novo ticket, se você quer continuar editando esse, ou se está ok, todas as informações estão preenchidas. Nesse caso, para mim, todas as informações estão preenchidas. Vocês vão me perguntar assim, Thaís, tem alguma outra forma de registrar chamado? Tem. E é a mais fácil. É através do registro do envio de um e-mail, tá? Para poder registrar chamado agora, basta enviar um e-mail para o provafácil.com ou provafácilnaweb.com.br, o e-mail do suporte que vocês já estão adaptados, que já enviam normalmente as demandas, tá? Então, eu vou colocar aqui um assunto e também vou colocar a descrição do que eu preciso. Para os clientes que possuem mais de um projeto, a abertura de chamados por e-mail é muito importante que vocês enviem para a gente em qual ambiente você precisa que isso seja executado, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de integrar dados com Siga. Quando eu tento integrar, aparece uma mensagem que o Siga está indisponível, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui informações, como a URL do ambiente, um print, e identificar de qual ambiente que a gente está se tratando, tá? Eu vou clicar aqui para enviar esse e-mail. Todo e-mail que a gente envia, a gente recebe uma confirmação do Movidesk, falando que aquele chamado foi recebido, e daqui a pouco esse registro aparece aqui. O registro de chamados por e-mail, ele demora entre 1 e 5 minutos para ser ativado aqui na plataforma, tá? Normalmente é rápido, mas eventualmente pode acontecer de demorar alguns minutinhos, porque é o tempo do seu envio até chegar na caixa de e-mail da Prova Fácil.
Uma vez que o cadastro está feito, vocês enviaram para a gente o chamado, a gente vai fazer a tramitação desse chamado dentro da prova fácil, fazer o atendimento, e aí dentro do processo de atendimento, a gente pode ter algumas dúvidas e precisar de mais informações de você. Toda a tramitação do chamado é feita através dos relatórios que vocês têm aqui disponíveis nesse menu, que é um headset, que é o menu de tickets. Aqui nós temos alguns filtros já pré-configurados para que vocês tenham acesso às informações dos chamados. Se eu clicar, por exemplo, aqui em todos os tickets, ele vai exibir para mim todos os chamados que eu abri, inclusive esse daqui que eu acabei de abrir por e-mail. O chamado que ele é registrado por e-mail, ele não tem a informação de urgência, impacto ou categoria. Essas informações, elas vão ser preenchidas pelo analista que for fazer a triagem inicial do chamado. Então, por isso aqui não aparecem essas informações, uma vez que o chamado ainda não foi triado e foi enviado por e-mail, tá? Os principais filtros que vocês vão utilizar aqui, os dois relatórios que vocês vão utilizar, são os meus tickets pendentes de informação complementar e meus tickets resolvidos aguardando a minha aprovação. No primeiro relatório, que são os tickets pendentes de informação complementar, vão ser exibidos para vocês todos os chamados de tickets que vocês abriram e que o analista de suporte precisou de uma informação para poder continuar o atendimento. Esse, por exemplo, foi registrado um chamado de dúvidas no cadastro de modelo de avaliação e o analista me pediu mais informações. Thaís, para uma investigação mais assertiva, pode completar as informações? Uma vez que você completa essas informações, esse chamado volta para a fila do analista para ele continuar fazendo atendimento. Então, enviou uma mensagem, esse chamado atualiza o status e ele volta lá para a nossa fila de atendimento. Voltando aqui no meu filtro, esse ticket vai sumir aqui do meu resultado. Então, quer dizer que, se esse primeiro menu está vazio, significa que você não está pendente de nenhum retorno para a prova fácil. A próxima pesquisa, né, o relatório, a gente tem aqui os tickets que foram resolvidos e que estão aguardando a sua aprovação. Todos os chamados que forem enviados para a prova fácil, uma vez que a gente resolveu o chamado, entregou a solução, a gente vai marcá-los como resolvido. E ele vai aparecer para você aqui, aguardando a aprovação. No Mantis, a tramitação era um pouquinho diferente, porque a gente enviava para vocês com o status de aguardando o cliente, e aí vocês enviavam um comentário, depois a gente entrava no chamado e fazia o fechamento ou não. No Movidesk, esse processo é diferente. Aqui, o chamado ele vai para a sua fila e vai ser exibido essa telinha aqui, olha. O ticket foi resolvido pelo agente que efetuou o atendimento, e aí você vai concordar ou não com o atendimento. Lembrando que aqui para baixo, a gente tem todas as iterações que foram feitas. Esse, por exemplo, eu falei que os alunos não apareciam no autoagendamento e o suporte me respondeu que eu tinha que validar a data do meu período de inscrição, uma vez que os alunos só aparecem no autoagendamento depois que o período de inscrição acabou. Se você clicar na opção não, se você não concorda com esse retorno ou que essa solução não foi dada de acordo com o esperado, você pode clicar em não, informar o motivo da discordância, explicar o porquê você não concorda ou o que mais precisa ser avaliado, e aí você vai reabrir esse ticket. Uma vez que você não concorda, esse ticket retorna para a fila de atendimento. Se você concordou com o atendimento, que é com a solução que foi dada, aparece para você responder uma pesquisa de satisfação e esse ticket é encerrado. A pesquisa de satisfação, ela é opcional. Então, não é obrigatório você responder, porém, a gente agradece que vocês nos informem, caso estejam satisfeitos com o atendimento e caso tenham tido problemas, para a gente fazer o controle ali de satisfação de vocês e identificar possíveis gaps, possíveis falhas, tá bom? Vou colocar esse como estou satisfeito, o comentário abaixo ele é opcional e eu vou fazer o envio aqui
das informações que eu salvei. Todos os tickets, vamos voltar aqui no menu de tickets, todos os tickets que estão em aberto, eles vão aparecer aqui, nesse filtro, tickets abertos não concluídos. Nos meus tickets fechados, aparecem apenas os tickets que já foram aprovados para encerramento. Então, uma vez que você aprovou ali, que aquele chamado foi resolvido, ele vai aparecer aqui nos meus tickets abertos. Todos os tickets, como eu já falei, ele apresenta todos os tickets que foram registrados ali por você para aqueles projetos, tá bom? Aqui no Movidesk também, a gente tem uma funcionalidade que é nova para os usuários nossos, que são as estatísticas de chamado. Então, aqui vocês têm um painel para acompanhar os tickets abertos, reabertos, resolvidos no período. Esse botãozinho aqui com as setinhas, ele expande a tela e nele você consegue acompanhar, por exemplo, no meu caso, hoje foram abertos 7 chamados, um foi resolvido e a gente não teve nenhum reaberto. Mais uma vez, o sistema ele funciona aqui em sistema de abas, então ele sempre vai abrir uma abinha nova quando eu selecionar uma outra opção aqui no canto. Além dos indicadores, o Movidesk ele tem uma funcionalidade de mural de avisos. Nesse mural de avisos, a gente vai exibir para vocês informações que são importantes. Por exemplo, manutenções programadas, informações sobre feriados, informações sobre atendimento. Esses avisos eles são fixados por um período e vocês recebem sempre uma notificação quando vocês têm um aviso novo. Por exemplo, aqui eu já deixei para todos os clientes, vocês já conseguem ver hoje, um comunicado falando sobre o telefone e o atendimento do plantão. Quem já trabalha com a gente já há um tempo sabe que nos finais de semana a gente funciona de 8 às 18 para atendimento via plantão por telefone. Vou fechar aqui todas as minhas abas, aproveitar aqui o botãozinho do mais, fechar todas as guias e vou voltar aqui para a minha tela inicial. Na tela inicial, a gente tem acesso também à central de ajuda. No central de ajuda, que é uma funcionalidade também nova para a gente vai conseguir visualizar todos os tutoriais e documentações que a Prova Fácil disponibiliza para os sistemas que a gente tem ativos hoje. Então, aqui você pode pesquisar, por exemplo, configuração, e aí ele vai sugerir aqui alguns artigos que estão relacionados à palavra pesquisada. Eu tenho aqui também no menu de artigo, todos os artigos que já estão disponíveis. Como a gente fez o início do uso da ferramenta na última semana, esse processo de atualização dos artigos está sendo feito, então vocês vão receber notificações, né, aqui de artigos novos. Em breve a gente vai ter um menu também com vídeos explicativos para poder auxiliar ali na execução das provas, tá? Temos dúvidas frequentes, também o redirecionamento aqui para o blog da Prova Fácil, para o nosso LinkedIn, para o nosso Facebook e também para o YouTube do Prova Fácil, que tem tanto vídeos institucionais quanto alguns tutoriais e treinamentos. Bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Queria abrir agora para tirar dúvidas, deixar vocês falarem um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E Thaís, tem uma pergunta aqui com relação à visualização dos chamados. Se eles conseguirão ver apenas o que abriram ou toda a equipe visualiza? Por padrão, os analistas, todo mundo que foi cadastrado no Movidesk, ele foi cadastrado para ver somente o que ele abriu. Mas se ele tem necessidade de ver todos os chamados da instituição, mesmo que os colegas tenham aberto,
É só entrar em contato com o suporte que a gente faz a adequação do perfil. A gente tem as duas possibilidades. Por padrão, a gente manteve a mesma visualização que a gente tinha no Mantis, onde cada um só poderia ver o que ele registrou. Mas temos sim a possibilidade de conseguir ver todos os chamados da instituição, e essa configuração é por usuário. Então, por exemplo, se você tem dentro da instituição várias pessoas que fazem um registro de chamado e tem ali uma pessoa que é o líder da equipe, que vai acompanhar os demais colegas, a gente consegue colocar um perfil somente para essa pessoa conseguir ver o dos demais colegas e fazer a gestão desses chamados pela instituição, tá? Inicialmente, cada um só vê o que ele registra. Mais dúvidas, Nicolas? Pelo que eu vi aqui, acho que as demais já foram respondidas. A gente teve pergunta, por exemplo, com relação ao campo CC, né? Inclusão de cópia. Se for puder reforçar aí, Thaís. Sim, esse campo ele é bem interessante. Eu não falei aqui no ticket. Deixa eu pegar um ticket aqui que não tenha sido resolvido. No campo CC, todo chamado que ele é aberto por e-mail, ele vai preencher aqui informações de todas as pessoas que estavam em cópia naquele e-mail. Então, quando a gente der um retorno, todo mundo que estava em cópia, mesmo que não tenha cadastro no Prova Fácil, vai receber uma notificação da resposta. Caso você queira abrir já um chamado com cópia para alguém, por exemplo, eu sou da instituição Prova Fácil e quero abrir um chamado também com cópia para o Nicolas. O Nicolas também tem que acompanhar esse chamado. Eu posso selecionar aqui o e-mail do Nicolas, porque ele já tem um cadastro, e eu vou incluir aqui o Nicolas em cópia. Então, uma vez que eu enviar aqui qualquer atualização desse chamado, o Nicolas também vai receber essa informação. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que a gente consegue ajudar? Eu vi aqui perguntando sobre a reabertura de chamado. Bom, o chamado, ele vai para você aguardando validação, né? Uma vez que você aprovou aquele ticket, você não consegue reabri-lo novamente. Então, uma vez que está aprovado, você precisa registrar um novo ticket. Agora, se você não aprovou, se o ticket chegou para você para validação e você clicou em não aprovar, esse ticket ele automaticamente é reaberto o mesmo ticket. Então, a gente tem que ter sempre atenção aqui nos meus tickets resolvidos aguardando minha aprovação, para garantir que você vai fechar somente os tickets que você vai precisar. Eu vi que o Fernando do Decision perguntou se tem um limite de cadastro de usuários. Não tem, Fernando. Quantos usuários a instituição quiser cadastrar? Eu sei que tem alguns clientes que no Mantis usavam o cadastro centralizado. Eles tinham, por exemplo, um administrativo, ponto prova fácil, ponto o nome do cliente, e abriam todos os chamados com esse único usuário. No Movidesk, a gente tem a possibilidade de ter um usuário por pessoa com o perfil que visualiza os chamados dos colegas. Então, ele consegue fazer aquela gestão de todos os chamados. Basta enviar para a gente um e-mail, né? suporte@provafácil.com, a partir do e-mail que quer se cadastrar, informando qual que é a instituição que a gente faz o registro. Perfeito. Obrigado. Angélica, eu vi aqui que você perguntou se vocês recebem alguma notificação quando muda o status do chamado. Sim, aí vocês recebem tanto a notificação por e-mail, quanto a notificação aqui, ó, dentro do sinalzinho vermelho, do sininho. E aqui também costuma aparecer, deixa eu voltar aqui para a tela inicial, quando tem uma alteração, no momento que você já está com a ferramenta aberta, ele abre aqui no canto superior direito uma mensagem. Vou voltar aqui na minha caixa de e-mail para mostrar para vocês uma outra coisa que é interessante.
Eu recebi aqui que o meu ticket foi registrado e eu posso responder esse e-mail. Se eu responder esse e-mail com alguma informação, complementar. Quando eu respondo o e-mail com a informação complementar, ele atualiza o ticket que eu já tinha aberto, nesse caso é o 439, com a informação que eu enviei. Aqui na lupinha também, pessoal, vocês conseguem fazer a pesquisa dos tickets que estão cadastrados. Então, como eu falei, demora alguns minutinhos para atualizar. Daqui a pouco ele vai atualizar essa informação que eu respondi por e-mail. Nicolas já respondeu, mas é bom eu frisar, até porque tem um aviso que eu ia falar sobre o Mantis. A Angélica também perguntou se os chamados que foram abertos no Mantis vão ser migrados ou vai ter que abrir novamente. Nós já migramos todos os chamados, então no Mantis, todos os chamados já estão como resolvido. Todos esses chamados foram migrados e vocês ainda têm acesso ao Mantis. Esse acesso deve durar um período de aí 90 dias para usar como consulta de chamados abertos anteriormente, atualizações que foram dadas nos últimos dias e que o chamado já foi encerrado. Então, vocês vão conseguir acessar o Mantis para acessar esse histórico, porém, os chamados têm que ser registrados na ferramenta nova, tá? A gente desabilitou a funcionalidade de registro de chamados no Mantis, para que vocês sempre efetuem aqui na nova. E o Fernando perguntou aqui também se vai ser enviado um material para enviar a cada setor junto com a gravação. Nós fizemos recente o envio de alguns tutoriais e eu posso também colocar esses tutoriais aqui na central, nos lembretes, né? No mural de avisos. As informações que a gente coloca aqui também são enviadas por e-mail. Então, ele vai enviar para todo mundo que está cadastrado e o Matheus já efetuou na última semana o envio para alguns e-mails que a gente já tinha aqui em cadastro com o tutorial. Mas a gente pode incluir o tutorial também junto com a gravação desse treinamento. Não isso é porque assim, a gente vai passar agora por... Eu estou como porta-voz, digamos, como para Decision, né? Então, eu vou passar para o resto das equipes, né, de cada supervisores, para alinhar esse novo processo aí de abertura de chamados e tudo mais. E seria bom, de repente, ter um tutorial informando o acesso, como ali, né, dar uma sequência. Sim, E, esse claro, tutorial já está pronto. tá. A gente já fez o envio para algumas pessoas por e-mail. A gente sabe que tinham algumas pessoas que tinham efetuado o bloqueio do recebimento de e-mail do Mantis. Então, é importante que vocês não façam isso como Movidesk, para vocês receberem sempre as atualizações, os tutoriais que a gente enviar. E quando a gente fizer o envio dessa gravação, a gente envia junto o tutorial também. Pessoal, deu o nosso horário, o horário que estava previsto para o treinamento. Eu queria saber se tem mais alguma dúvida que vocês precisam esclarecer. E também queria falar com vocês, né, enquanto vocês digitam aí no chat, caso tenham dúvidas, falar com vocês que o suporte e o time de projetos, todos os dois times, eles estão sempre à disposição. Se vocês tiverem necessidade de entrar em contato, pode ligar para o DDD 31 2517 2500. Manda e-mail para o suporte@provafácil.com ou suporte@provafacilnaweb.com.br, que são os e-mails que vocês têm acesso. Todo e-mail que é enviado vira um ticket novo, então podem ficar tranquilos. E sempre que você enviar um e-mail, você vai receber uma confirmação de que aquele ticket foi registrado, tá bom? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui no chat. Bom, já que a gente não tem mais perguntas, pessoal, muito obrigado, bom trabalho e obrigado pela disponibilidade.